Há alguns anos atrás, se nos dissessem que nas nossas reuniões ou ao ensinarmos a Bíblia nós usaríamos vídeos, nós simplesmente não acreditaríamos, né? Parece bom demais para ser verdade. Mas o fato é que nós vivemos num período onde as pessoas conseguem facilmente produzir vídeos, né? Usando um simples celular, as pessoas conseguem produzir um vídeo simples, postar nas redes sociais. E é curioso que os vídeos, eles têm realmente um potencial muito grande para se ensinar. Tanto para ajudar as pessoas a entender facilmente um assunto, como também para ajudar com que as pessoas consigam reter e lembrar desse assunto mesmo muito tempo depois de verem esses vídeos. E a Organização de Jeová não poderia ficar de fora, né? Os vídeos, eles são usados também na Organização de Jeová, tanto nas nossas reuniões, como ao ensinarmos e fazermos estudos bíblicos. Hoje, é difícil imaginar nós ensinarmos a Bíblia sem esses vídeos, não é verdade? E nós temos aqui a brochura Boas Notícias de Deus para Você, que é um exemplo disso, onde nós podemos, 10 vídeos foram preparados para serem intercalados com vários dos capítulos dessa brochura, e eles conseguem ajudar o estudante a entender muito mais fácil, né, esses ensinos bíblicos. Nós temos a brochura em formato impresso, mas temos ela também em formato digital. Eu tenho, por exemplo, aqui no celular a brochura no formato em PDF. É claro que no formato PDF ele não tem o link para os vídeos. Mas se nós viemos aqui, por exemplo, no JW, no Library, nós podemos perceber claramente que em vários dos capítulos da brochura, eles vão ter os links direcionando para os vídeos que já estão baixados no programa. Então, por exemplo, se eu abrir aqui no estudo 6, o que acontece quando uma pessoa morre, nós vamos ver claramente que vai ter o link para o vídeo, o que facilita bastante o uso dele na hora que você estiver ensinando ao estudante, né? Então nós vamos ver agora esse vídeo, né? Nós vamos ver, na verdade, 2 vídeos. Esse é o primeiro, o que acontece quando morremos, e depois ver o que nós podemos tirar como lições dele. A maioria das religiões ensina que uma parte de nós continua vivendo depois da morte. Mas o que a Bíblia ensina? Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó. Adão tinha a chance de viver para sempre. Mas quando ele escolheu ser desobediente, Deus disse que ele voltaria ao pó, ou seja, não existiria mais. E os que morreram depois de Adão? Quando Jesus soube que seu amigo Lázaro havia morrido, Jesus não disse que ele tinha ido para o céu, mas ele disse: Lázaro, nosso amigo, adormeceu. O que Jesus quis dizer? Do mesmo jeito que alguém num sono profundo não percebe as coisas que acontecem ao seu redor, os mortos também não estão conscientes de nada. Mas assim como podemos acordar uma pessoa que está dormindo, a Bíblia diz que os mortos também podem acordar. Foi o que Jesus fez com seu amigo Lázaro. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Se alguma parte dele continuasse vivendo e tivesse ido para o céu, será que Jesus o tiraria de lá e o obrigaria a viver na terra de novo? Não. Lázaro estava dormindo na sepultura. Jesus o trouxe de volta à vida e Lázaro pôde ficar com sua família de novo. A Bíblia promete que um dia muitas pessoas serão ressuscitadas, assim como Lázaro foi. Jesus falou dessa promessa maravilhosa quando disse: quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. Talvez você se pergunte: quem vai ser ressuscitado? E o que a ressurreição mostra sobre Jeová? As respostas a essas perguntas estão na lição 6 da revista Boas Notícias de Deus para Você. Ela pode ser baixada no jw.org.
As testemunhas de Jeová terão prazer em estudar a Bíblia com você. Peça pelo site um estudo bíblico e uma testemunha de Jeová de sua região entrará em contato com você na hora e no local que você desejar. Então é interessante esse vídeo que nós utilizamos aí, os irmãos viram, né? Que acontece quando morremos. Ele realmente é uma poderosa ferramenta de ensino, pois ele pode facilitar muito o aprendizado do estudante, conforme já mencionamos. Por exemplo, a ilustração de Adão, aí voltando ao pó, é realmente algo muito impactante, né? Para ajudar o estudante a entender que não há vida após a morte, né? Mas que depois da morte ali é o fim de tudo. Também é muito interessante o raciocínio que é utilizado em relação à ressurreição de Lázaro, pois mostrou claramente que não seria bondade da parte de Jesus tirar Lázaro lá do céu, trazê-lo novamente aqui para a terra para ele viver uma vida em pecado novamente, sofrer e morrer novamente, né? Não seria bondade da parte de Jesus Cristo. E aí é curioso o fato de que o vídeo menciona tanto o que aconteceu com Adão como o que aconteceu com Lázaro, né? Já que essas coisas estão correlacionadas. Ou seja, o que aconteceu com Lázaro confirma a verdade que Jeová disse a Adão, de que quando a pessoa morre, ela volta ao pó, ela deixa de existir, e a única chance dela voltar à vida é através da ressurreição. Então nós podemos sim utilizar muito bem esse vídeo ao utilizarmos essa brochura. Agora nós vamos ver o segundo exemplo, que é o outro vídeo. Por que existe tanto sofrimento? Vamos ver também esse vídeo. Por que existe tanto sofrimento? Jeová Deus não queria que as pessoas sofressem. Muito pelo contrário, Ele deu ao primeiro casal humano tudo do bom e do melhor. Mas um anjo rebelde, Satanás, disse que Deus era um mentiroso e influenciou o primeiro casal a ficar contra Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles escolheram seguir a Satanás. Eles ficaram contra Deus, decidindo por si mesmos o que era bom e o que era mal. Será que Satanás tinha razão? Será que um governo humano, sem a ajuda de Deus, daria certo? Só o tempo responderia a essas perguntas. Por exemplo, imagine que um aluno diz que o professor ensina de modo errado. Ele se atreve a dizer que sabe fazer muito melhor. Alguns colegas acham que esse aluno rebelde tem razão e ficam do lado dele. O que o professor vai fazer? Ele tem autoridade para dar uma bronca nesses alunos. Mas, se ele fizer só isso, poderia deixar o resto da turma desconfiada. Será que aquele aluno rebelde poderia estar certo? Mas imagine que o professor deixe o aluno mostrar para a turma como ele faria. No final, vai ficar provado quem é que deve ensinar. Jeová estava numa situação parecida com a do professor. Milhões de anjos viram Satanás ficar contra Jeová. O que Jeová faria para resolver isso? Essa decisão era muito importante para todos aqueles anjos e depois para todos os humanos. Então, Jeová deixou Satanás governar o mundo por um tempo. O governo de Satanás trouxe muita dor e sofrimento. Mas, quando ficar totalmente provado que é Jeová quem deve governar, Jeová vai desfazer todo o estrago que Satanás causou. Quando isso acontecer, só as pessoas que escolherem obedecer a Jeová vão viver na terra. Mas o que nós podemos fazer agora? E como mostramos que queremos ser governados por Deus? Encontre a resposta a essas perguntas e saiba mais na lição 8 da revista
Boas Notícias de Deus para você. Ela pode ser baixada no jw.org. As testemunhas de Jeová terão prazer em estudar a Bíblia com você. Peça pelo site um estudo bíblico e uma testemunha de Jeová de sua região entrará em contato com você na hora e no local que você desejar. Esse segundo vídeo também é muito interessante, principalmente porque ele consegue explicar algo que é aparentemente um pouco difícil de explicar, porque é que Deus permite o sofrimento, porque existe tanto sofrimento, apenas usando a Bíblia ou as publicações, mas o vídeo consegue explicar de forma simples e usando um raciocínio muito interessante. Primeiro ele mostrou que quem está governando o mundo, na verdade, é Satanás, o diabo, né? Então, todo o sofrimento que a humanidade tem visto, todas as coisas ruins que a humanidade tem enfrentado, não é culpa de Jeová, mas é o resultado do governo de Satanás sobre a humanidade. Mas talvez alguém pergunte assim, mas por que Jeová permite isso? Afinal de contas, por que Jeová permite que Satanás tenha governado? E aí, novamente, o vídeo ajudou a entender que não foi culpa de Jeová. Quando Jeová criou Adão e Eva, colocou eles no paraíso, a vida era maravilhosa. Não tinha sofrimento, não tinha maldade. Mas que nossos pais, notem, escolheram ouvir a voz de Satanás, seguir o que Satanás estava dizendo, em vez de seguir o que Jeová estava dizendo. Então o vídeo também ajudou a mostrar isso de forma bastante clara. E isso é bom porque ajuda a mostrar que Jeová ele não tem culpa das coisas, né, que estão acontecendo, as coisas ruins, o sofrimento. Ele limpa o nome de Jeová dessas acusações falsas. Então é mais uma ferramenta poderosa de ensino que nós podemos utilizar, né? E não só esse, nós podemos utilizar todos os outros 8 vídeos que estão disponíveis na brochura e também ficar atentos, porque a cada ano a Organização de Jeová produz muitos outros vídeos, né? E aí, que outro vídeo você poderia usar juntamente com as nossas publicações para ensinar a Bíblia para as pessoas? Com certeza vai ter vários, né? Assim que continuemos a fazer bom uso dos vídeos, pois são uma ferramenta muito eficiente em ensinar a verdade aos mansos.